E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Nada é por acaso. Existe um Criador que sabe de tudo. Esse Criador não está preso no tempo ao qual estamos amarrados. Pelo contrário, Ele sabe tudo, inclusive o nosso valor em um certeiro futuro que estamos construindo. Assim, não se prenda a questões mesquinhas, questões que tenham a ver somente com o homem matéria, sem levar em questão o homem espírito, pois a matéria termina, o espírito é eterno. O dinheiro só trará conforto ao corpo e muitas vezes traz também sofrimento. Os maiores valores da vida são aqueles que não levam em conta somente a questão material, pois a matéria em si é morta. É mais importante ser do que ter, amar que ser amado, respeitar que ser respeitado, pois somente levamos para o futuro as virtudes e quaisquer sofrimentos ou dificuldades não passarão de um momento. Visualize sua vida e veja que cada passo que deu te trouxe algo de bom ou de ruim, dependendo do que tenha feito. É muito importante saber avaliar tudo o que fazemos, para sabermos escolher melhor a lavoura que será cultivada no campo de nossas experiências. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, diz as Escrituras. Ele tudo sabe. Não faça escolhas que poderão te levar à morte espiritual, ou seja, a uma vida desleixada, sem aprender nada e sem nada fazer por aqueles que o Criador enviou ao seu caminho, para que fossem socorridos por você. Quem assim faz está morto, e morto em si mesmo, considerando a metáfora, não recebe bênçãos do Criador, pois não existe. Ainda bem que Deus é um Deus de vivos, e somente Ele determinará para nós quanto tempo nos deixará permanecer mortos, se for nossa escolha. Será talvez a única situação que levará o Cristo a gritar novamente ao lado de nossa tumba, na qual nos enfurnamos voluntariamente, como o fizera antes. Lázaro, venha para fora. Respeite a vida, viva-a, procure ser feliz e vibrar permanentemente pela vida. Muita paz. Oi pessoal, vamos iniciar mais uma vez o nosso programa espírita, o programa Espiritismo via web. E eu gostaria de falar sobre um assunto que até esses dias eu tinha preparado, mas até gravei, mas achei que não ficou bom, que é a respeito do envelhecimento. Então nós vamos falar sobre o tema É bonito envelhecer. Essa mensagem da qual eu vou comentar, ela está no programa Momento Espírita e é uma mensagem que está também na internet e nós vamos falar um pouquinho sobre ela. O texto se inicia assim: é natural
que em cada época da humanidade, em cada cultura, se definam padrões de estética e de beleza. A partir deles, estipulamos o que é belo, como consequência, o que é desejado. Então, para comentar esse trechinho, na verdade, são questões mais filosóficas e mais presas às opiniões e à moda da época. Nunca se vê a questão da beleza, nesse sentido, como algo que vai passar. Muitas vezes a gente vê e as pessoas veem isso como se fosse algo que devesse ser permanente. Apresentar, continua o texto, o padrão estético da época em que nos situamos é a garantia de sermos aceitos, até admirados ou invejados. Então todos deveriam, de acordo com a imposição social, apresentar padrão estético da época em que está vivendo. A pessoa não pode sair do padrão da beleza, do padrão da idade e nem aparecer de forma que traga para o conceito social algum trauma ou algum problema em sua visão estreita de ver as coisas. Atualmente, a facilidade de comunicação, particularmente a partir das redes sociais, vem exacerbando este processo. Então a questão das redes sociais e as pessoas estarem constantemente aparecendo, né? Antigamente ninguém tinha como, hoje tem como a gente, se quiser, né, se for da nossa vontade, aparecer nas redes sociais, aparecer para as outras pessoas. E existe um padrão para isso. As pessoas exigem que a outra pessoa seja bonita, tenha dinheiro, porque muitas vezes, estou dizendo isso é uma questão geral, muitas vezes a gente valoriza as pessoas pelo que elas têm e pelo que elas apresentam ter, e não pelos que elas realmente são. Como todos nos vemos e nos encontramos virtualmente, o desejo de nos apresentarmos conforme os padrões estéticos estabelecidos ganha, não raro, patamares de desequilíbrio físico ou emocional. Então essa exigência que as pessoas tenham um padrão de beleza, de riqueza, às vezes até uma idade eterna, ou seja, uma idade jovial, levam as pessoas a perderem a sua visão de si mesma, e muitas vezes essas pessoas se envolvem nas questões emocionais, elas se enlouquecem ou elas ficam desequilibradas e precisam de tratamento. Eu vejo inclusive pessoas se cortarem, mandarem fazer cirurgias plásticas, aquela coisa horrível, arranca bastante parte da pessoa para que ela possa apresentar um padrão estético que a sociedade exige. Tem as cirurgias necessárias, onde as pessoas realmente precisam fazer por causa de um problema de saúde, mas tem aquelas pessoas que apresentam alguma diferença e elas querem se tornarem dentro do padrão, e muitas vezes ocorre até de ocorrer um fato ou um fator que leva essas pessoas a morrerem. Então é muito importante a gente verificar que não são os padrões da própria sociedade que devem mostrar para nós como nós devemos ser, mas devemos ter o nosso padrão dentro dos conceitos cristãos de respeito a si mesmo, de respeito às pessoas que nos amam e de responsabilidade para com a nossa vida. E aí, gente, o problema é quando a gente vai envelhecendo. Quanto mais as pessoas adquirem idade, mais elas se exigem, mais o seu corpo pode tomar uma forma não muito bonita. É lógico, porque tudo que passa o tempo, no caso do corpo, ele vai ficar mais feio, né, esteticamente. E isso pode trazer problema para algumas pessoas.
Continua aqui o texto. Nessa competição que muitos nos permitimos, o aparentar e o possuir adquirem status equivocados. A partir disso, envelhecer passou a ser abominável para alguns de nós. Alguns de nós, então, segue o texto, não aceitando o envelhecimento como um processo natural da vida, o encaramos como algo a ser evitado. Algo do qual devemos escapar de qualquer maneira, a qualquer preço, como se fosse possível. E as pessoas se envolvem numa sequência de cirurgias, de busca de remédios, de técnicas para se manterem novas. Quando eu acredito que o que tem que ser mantido novo é o nosso espírito interior. A gente tem que estar sempre pronto a fazer uma renovação, uma mudança para melhor. A questão do corpo é uma questão que ninguém tem como escapar dela. Ela vai acontecer mais dia menos dia. Esse medo de envelhecer, segue o texto, envolto pela ilusão imposta por padrões de aparência, muitas vezes nos impedem de refletir sobre as oportunidades e conquistas da maturidade. As experiências vividas, os amores, os ganhos, as perdas, fazem de nós pessoas ímpares. Então nós somos únicos. Não tem como eu tentar me misturar na sociedade como um ser igual. Ninguém é igual. Todos nós temos diferenças e entre elas está a idade. Nossas experiências diárias, elas são riquezas que nos permitem desfrutarmos ao longo do tempo de uma visão mais lúcida e clara da vida. Cada experiência que nós temos nos leva a desfrutar ao longo do tempo com mais clareza, da vida. As marcas, segue o texto, as marcas deixadas em nosso rosto, o desbotar dos cabelos, a diminuição do vigor físico, podem não se enquadrar aos padrões estéticos impostos e aceitos. Pode ser que o fato da gente ir envelhecendo, a gente vai saindo de dentro do padrão. Isso vai acontecer com praticamente todas as pessoas, Aquela pessoa que tem muito dinheiro, as outras disfarçam, não falam nada, mas aquela que não tem esse tipo de poder, de persuasão, essas muitas vezes ocorrem de serem humilhadas. E inclusive muitas vezes as pessoas mais velhas são abandonadas em casos casos lar, casos de apoio, pelos parentes que alegam não ter tempo de cuidar da pessoa que envelheceu. O texto segue. Porém são marcas de quando vivemos, atestando a possibilidade de entendimentos distintos de momentos vividos. A beleza na experiência adquirida de nos calarmos diante de uma discussão, entendendo que logo mais tudo passará. Os ânimos se acalmarão, possibilitando-nos, então, conversarmos de maneira tranquila. Há beleza em nosso olhar sereno, por entendermos que daqui a pouco as coisas serão diferentes e tudo se ajustará. Também há beleza no corpo que vai se moldando ao peso dos anos, instrumento abençoado de que nos servimos para adquirir tantas experiências. Então, o corpo ele vai se envelhecendo, as rugas vão aparecendo e não há nada mais bonito que isso, que são as marcas de que nós aprendemos já muita coisa. Quantos quilômetros terão percorrido os pés de um ancião? Quantas vezes seu coração já pulsou? Quantas imagens de alegria ou de dor os seus olhos fitaram? Isto é envelhecer, é o resultado do acúmulo de aquisições realizadas em mais uma etapa da vida. E esse acumular dos anos fala de maturidade, também de prelúdio do retorno para o verdadeiro lar.
Então vamos concluir o texto aqui, gente. Texto muito bonito do Momento Espírita. Essa mensagem foi lançada no site momento.com.br, né? Isso é da Federação Espírita do Paraná. Entendemos então que a beleza da criança que engatinha, do vigor da juventude ou do rosto marcado na velhice é a mesma. Cada momento da existência é assinalado pela beleza do existir, do peregrinar no planeta, ensejando-nos aprendizado e progresso. Envelheçamos sorrindo. É uma mensagem muito bonita e que nos alerta para entendermos essa questão do envelhecimento. Mas ressalto aqui que existem muitos obstáculos para que entendamos isso. E eles são impostos pela sociedade que requer de nós um padrão. E se nós nos prendermos a esses padrões, nós vamos um dia quebrar de alguma forma. Porque tudo tem o seu tempo. Se eu não ando no tempo de Deus, eu posso quebrar. O tempo de Deus, ele sempre vai marcar as épocas para ocorrerem os fenômenos naturais, principalmente com o nosso corpo. Então a gente tem que aceitar e trabalhar pela jovialidade do espírito. Uma árvore velha, ela continua soltando brotos. Assim como uma pessoa já de idade, ela pode continuar produzindo coisas novas. E é isso que vai fazer dela jovem, e não a questão do corpo ou da idade do corpo. Riqueza enganosa. Muitas pessoas nascem em berço de ouro. São colocadas ao regalo da fortuna, logo que fazem sua estreia no mundo terreno. Mas não pense você que se trata de privilégio. A justiça divina não sorteia as pessoas para essa ou aquela vantagem. Então, sempre que renascemos com determinada preferência, existe uma contrapartida. Tudo que recebemos no mundo se trata de empréstimo para a nossa evolução. Não se engane com a fortuna. Ela traz em si a luta contra as tentações, contra o orgulho e o apreço pelo poder desenfreado, pois excita no ser humano todos esses sentimentos. Seu mérito está em vencer, mas quantos de nós nos perdemos nessa prova? Quantos de nós, ao regressarmos ao mundo espiritual, estaremos levando a marca da derrota por ter escolhido provas muito difíceis? Porque a prova da riqueza material é a mais difícil de todas. E mais ainda, quando o ser humano renasce provido de beleza física estonteante e rodeada de interesses. Essas pessoas que acreditam serem privilegiadas com a riqueza devem ser sempre lembradas em nossas orações. No seu chão nascem fartas ervas daninhas, como os sentimentos insanos, como a ambição e o descontrole nos vícios, que medram facilmente em suas vidas. Assim, muitas vezes, feliz mesmo é o espírito que renasceu na miséria e no sofrimento, pois poderá, com mais facilidade, vencer esses sentimentos inferiores que muitas vezes prendem nossa alma nos umbrais do pós-morte, fazendo de nós instrumentos de diversão dos espíritos demoníacos. A inteligência sem bondade pode levar a alma ao charco da infâmia e precipitá-la ao empoderamento ilusório da matéria e as afastar do progresso espiritual, tão almejado e necessário. Não sinta em momento algum nenhuma vontade de ter
riquezas a mais que o necessário ao seu conforto e necessidades, pois os excessos se tornam perigosos espinhos em nossa caminhada evolutiva. Mas, se o destino, ou mesmo sua capacidade criativa, te levou a ter elevadas posses, transforme-as em progresso, em bens de trabalho, em flores da tranquilidade a todos aqueles que dependem de você, pois foi para este objetivo que Deus permitiu que aumentasse o seu quinhão de bens afortunados. A verdadeira fortuna é a consciência tranquila, o bem praticado, a fraternidade imperando, a sensação de felicidade no coração. Como disse, a justiça divina não privilegia ninguém. Então é isso, esse foi o nosso programa de hoje, programa Espiritismo via Web. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.